a Torá em pleno vigor. Alguns dizem que, uma vez que não estamos debaixo da lei, não somos obrigados a mantê-la. Vamos ver o que Yahushua disse sobre essa doutrina da ilegalidade. Matitiahu, Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos ver qual é a palavra correspondente à iniquidade na tradução grega. A tradução grega diz anomia, mas o que significa anomia? Vamos consultar o dicionário Priberam. Anomia: violação da lei, ausência de leis ou de organização, anarquia. Veja o significado de anomia de acordo com o Pocket Lexicon Greek New Testament, página 24. Anomia: injustiça, desobediência à lei divina, pecado. Partindo da etimologia da palavra anomia, o prefixo a é de negação e a palavra nomos significa lei. Associando o prefixo de negação a à palavra lei, nomos, anomia significa transgressão da lei. Então vamos ver o que significa transgressão. Transgressão do latino transgressione, ato ou feito de transgredir, infração. Agora que sabemos que anomia significa desobedecer à lei, entendemos que Yahushua literalmente disse: afastem-se de mim, vós que desobedecem à lei. Veja o que Yahushua diz que vai acontecer aos que praticam a iniquidade, ou seja, aos que desobedecem à lei. Matitiahu 13, versículos 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus mensageiros, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O próprio Mashiach disse que a lei é eterna. Matitiahu 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iod ou um til jamais será tirado da lei, até que tudo se cumpra. O céu e a terra ainda não passaram, portanto, a lei continua valendo. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til sequer da lei. O Messias diz que somente aqueles que fizerem a vontade de Yah entrarão no reino dos céus. Matitiahu 7, 21. Nem todo aquele que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade de Yah? Obedecê-lo. A vontade de Yah é que seus servos obedeçam a sua lei. Ele nos deu mandamentos, mas muitos os têm desprezado. O seguinte é o maior mandamento. Devarim 6, versículo 5. Amará, pois, Yahuwah com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este mandamento foi repetido pelo Messias em Matitiahu 22, versículos 36 a 38. Mas o que significa este mandamento? Como amar a Yah com todo o coração e com toda a força? Devarim 11, versículo 13. Se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar Yah e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Devarim 11, versículo 22. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno para guardares, amando Yah, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegardes. Oséias 22, versículo 5. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moshe, servo de Yah, vos ordenou, que ameis Yahuwah, andei em todos os seus caminhos, guardei seus mandamentos, e vos achegueis a eles, e os sirvai de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. De acordo com esses versos, o que precisamos fazer para amar a Yah com todo o nosso coração e todas as nossas forças é manter os seus mandamentos. Temos de nos esforçar para não pecar, mas se pecarmos, não por rebeldia ou desobediência, temos Yahushua como advogado junto ao Pai, Yohanan 2,4. Temos de obedecer à lei e evitar o pecado ao máximo para nos achegarmos ao Pai. Isto não só é possível, como é nosso dever. Assim como o Pai, o Messias também diz que amá-lo é obedecer aos seus mandamentos. Yohanan João 14,15. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Yohanan 14, 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Alguns usam o argumento de que, na dispensação da graça, só há 2 mandamentos: amar Iá de todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Já vimos que amar ao Altíssimo é obedecer aos seus mandamentos, mas o que é amar ao próximo? Yohanan Aleph, 1 João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Iá, quando amamos a Iá e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Iá, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amar o próximo é obedecer à lei do Altíssimo. Então, não tem como dizer que não precisa mais obedecer à lei e que basta amar ao próximo, porque quem não obedece à lei não ama o próximo verdadeiramente, até porque não sabe. Repare que este verso não foi retirado do Velho Testamento, do Tanar, e sim do próprio Novo Testamento, a Brit Hadashah. Ele diz que amar o próximo é obedecer os mandamentos. Mas por que as Escrituras dizem que amar a Yah, amar o Messias e amar ao próximo é obedecer à lei? A primeira coisa a entender em relação à palavra lei é saber o verdadeiro sentido desta palavra no original hebraico, que é o idioma em que as Escrituras Sagradas originais foram escritas. O termo lei, usado nas Bíblias, é um termo limitado e inadequado, pois não expressa com exatidão seu sentido original. A palavra hebraica, usada no chamado Antigo Testamento Tanar, é o substantivo Torá, que significa instrução. Sem dúvida, é importante observar que só nesta adequada definição do termo Torá, teremos removido toda a ideia de legalismo associado à expressão lei. Essas traduções equivocadas estão sob influência da Vulgata Latina de Jerônimo, em que a palavra Torá é traduzida tendenciosamente por lex, carregando um sentido negativo que transmite a ideia de jugo, peso e legalismo, como se a Torá tivesse somente aplicação legal, o que é uma inverdade. Torá é a palavra número 8.451 do dicionário bíblico Strong. Ela deriva da palavra yará, que significa ensinar, instruir, apontar para o alvo, estabelecer uma fundação. Então a palavra Torá fala da instrução, do ensino de Yah ao seu povo. A Torá é a instrução de Yah dada primeiramente a Beit Yashurum, casa de Israel, com o objetivo de preservar o povo como um povo separado, santo, de todos os povos do mundo. Uma cultura com princípios morais, espirituais, sanitários, administrativos, alimentares e também legais. A Torá possui leis, mas ela não é somente leis, como alguns pensam. É um engano achar que ela é apenas legal. Pior ainda é acreditar que o termo Torá pode ser traduzido por lei. Para esta palavra existe um termo apropriado chamado Da'at, em hebraico, que tem o sentido legal. Mas Torá, sem dúvida, é melhor traduzida como instrução ou ensino. Então, o que as Bíblias chamam de lei é um conjunto de instruções que ensinam o homem a amar corretamente e verdadeiramente. O homem não sabe amar. Cada um ama do seu jeito, de maneira que lhe convém, de forma egoísta. A chamada lei ensina o homem a amar verdadeiramente e servir a Yah de maneira correta. A lei se resume no amor. Leia os 613 itens da Torá ou lei e verá, com seus próprios olhos, que os mandamentos que Yahushua deixou, amar Yah sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, são o resumo exato dos primeiros mandamentos. Na lei, isso está descrito item por item. Exemplo: não empreste dinheiro a juros, não minta nem use de falsidade para com teu próximo, não oprima o teu próximo, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, não cobre dinheiro da viúva, não ande como um mexeriqueiro entre o teu povo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, e etc. Portanto, os mandamentos do Messias são um resumo da chamada lei de Moisés. Já vimos no início desse estudo que iniquidade significa desobediência à lei. O Messias disse que a maior causa do abandono da emuná, da fé, nos últimos dias é a desobediência à lei. Matitiahu 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. As Escrituras não se contradizem. Não existe divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Escritura é uma só.
Não foi Moisés que fez a lei. Quem criou a lei foi o próprio Altíssimo. E o Messias nunca foi contra a lei de seu pai. Muito pelo contrário, ele obedeceu, ele cumpriu a lei, ou seja, ele honrou a lei do Pai. O Messias nunca disse que devemos escolher entre ele e a lei do Altíssimo, porque ele nunca foi contra a lei e contra nada que o Pai disse ou criou. Os mandamentos de Yah ainda devem ser obedecidos ou se tornaram obsoletos pela morte do seu filho. O povo de Israel era governado por vários tipos de lei, tipos e exemplos de instruções e referências. Lei moral, proibido assassinar, roubar, adulterar, Êxodo 20. Lei de saúde, proibido comer gordura, Levítico 7, versículos 23 e 24. Lei social, proibido colher bagos caídos, deixar para os pobres, Levítico 19, versículo 9 e 10. Lei civil, permitindo repudiar uma esposa estrangeira, Deuteronômio 21, versículos 10 a 14. Lei cerimonial, regulamentava toda a prática do culto e da adoração, Levítico 16. Na verdade, a lei é uma coisa só, mas a divisão por categoria facilita a compreensão. A lei que caducou quando Yeshua foi sacrificado foi a lei cerimonial. Duas razões pela qual a lei cerimonial caducou são: número 1. Os israelitas não estão em sua terra natal. Eles foram dispersos pelo mundo e estão em cativeiro. Portanto, é impossível obedecer algumas leis, como por exemplo as festas, porque elas devem ser celebradas em Jerusalém. O mesmo acontece com o restante das nações, que também estão distantes de Jerusalém. Algumas coisas só podiam ser praticadas no templo, mas o templo foi derrubado e Yah não deu autorização para construirmos outro. Segundo, o Messias é o sacrifício perfeito e mais valioso, portanto, não há mais necessidade de sacrifício de animais. Mas o restante da lei continua valendo, como disse o Messias, pois o céu e a terra ainda existem. Matitiahu 5, versículo 18. Yeshayahu, Isaías 24, versículo 5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O termo eterna significa perpétua, imortal, dura para sempre e nunca acaba. Terrilim, Salmo 111, versículos 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são ele para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Ele diz para todo sempre. Terrilim, Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei de Yah é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yah é fiel e dá sabedoria aos simples. O estatuto de Yah são retos e alegram o coração. O mandamento de Yah é puro e ilumina os olhos. Porque manter algo que é perfeito deixaria de ser necessário? Tem gente que usa o argumento de que os 10 mandamentos fazem parte da lei real que foi dada por Yah, escrita com seu próprio dedo. Já os estatutos fazem parte da lei de Moisés. Esse pensamento está completamente errado. Por quê? 1. Os estatutos não foram criados por Moisés. Foi Yah quem os criou, os estatutos, e deu ordem a Moisés que transmitisse aos israelitas para que os obedecessem. 2. Os estatutos que foram dados ao povo para proporcionar qualidade de vida decente e justa fazem parte da Torá, assim como os 10 mandamentos. 3. O Messias e os apóstolos ensinaram que devemos obedecer toda a Torá, incluindo os estatutos, e não apenas os 10 mandamentos. No Novo Testamento, a lei Torá ainda é mantida. A lei Torá diz que há necessidade de 2 ou 3 testemunhas para que um fato se estabeleça, uma palavra seja confirmada ou uma acusação seja aceita, e a Brit Hadashah, aliança renovada, erroneamente chamada de Novo Testamento, segue esta instrução. Veja. Devarim 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. 1 Timóteo 5,19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Matitiahu 18, versículo 1. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda a palavra seja confirmada. Então os emissários, os apóstolos, o Messias e seus seguidores obedeciam à lei. A Torá diz que devemos honrar pai e mãe, e a Brit Hadashah segue a instrução. Veja, Shemot, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que teu Altíssimo te dá. Efésios 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A doutrina da ilegalidade diz que a lei não deve ser obedecida porque ela era somente para os israelitas e que agora, que estamos na graça, o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas honrar a pai e mãe é o mandamento da chamada lei de Moisés, que o Messias ensinou que devemos obedecer. Matitiahu 19:19. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, os mandamentos são só para israelitas? A graça anulou a lei? A lei é para todos os que amam a verdade, e a graça não anulou a lei. Honrar pai e mãe é o mandamento da chamada lei de Moisés, mas o Messias e seus discípulos continuaram observando esse mandamento na Brit Hadashah. Yah é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, e nele não há sombra de variação. A Torá era e continua sendo a sã doutrina de Yeshua e dos emissários, dos apóstolos. Mesmo após o sacrifício de Yahushua, desobedecer à lei continua sendo pecado, porque no Novo Testamento, Yohanan diz que pecado é a transgressão da lei. Yohanan Aleph, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Shaul, Paulo, disse que o fato de não estarmos debaixo da lei não nos dá o direito de pecar, ou seja, de transgredir a lei. Romanos 6, versículos 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Para entender o significado disso, é preciso entender a definição da palavra graça. Na versão da Bíblia em português é usada a palavra graça, mas na versão grega é usada a palavra charis. De acordo com o dicionário bíblico Strong, charis é a palavra número 5485 e significa perdão. Perdão é o resultado da expiação realizada pelo Messias quando ele morreu por os nossos pecados. O significado de estar sob o perdão de Yah é que fomos perdoados por nossos pecados. Quando Shaul disse que não estamos mais debaixo da lei, sim do perdão, comumente chamado de graça, ele não estava dizendo que a lei foi abolida, mas sim que, se não fosse pelo sacrifício do Messias, seríamos condenados à morte ao desobedecer determinadas leis. Então, após o sacrifício do Messias, não é mais necessário sacrificar animais em expiação ao pecado, e nem somos condenados à morte pelos pecados que cometemos no passado, mas isso não significa que podemos continuar pecando. O Messias fez a parte dele se sacrificando por nós, e a nossa parte é manter a lei do Altíssimo. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Yohanan diz que desobedecer à lei é pecado. 1 Yohanan 3,4. Veja o que Shaul Paulo diz sobre isso. Romanos 6,12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, desobediência à lei, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Yahushua diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, Yohanan 8,34. E Yohanan diz que cometer pecado é desobedecer à lei, 1 Yohanan 3,4. Então, todo aquele que desobedece à lei é escravo do pecado. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi executado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, desobediente à lei, seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora, preste atenção no que Shaul diz no verso 14, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Já vimos que pecado é desobediência à lei, e que quem desobedece à lei é escravo do pecado. Agora Shaul Paulo está dizendo que se debaixo da lei não tínhamos forças para obedecê-la, após o sacrifício do Messias passamos a ter. Então na graça, no perdão, devemos mais do que nunca obedecer à lei. O Messias se sacrificou por nós. Ele fez a parte dele e a nossa parte é obedecer à lei,
ou seja, não pecar mais. Se estamos na Brit Hadashah, aliança renovada, e somos seguidores do Messias, devemos a ele obediência. Por isso não devemos pecar, pelo contrário, devemos obedecer à lei, não por obrigação, mas de coração e por amor. Romanos 6, versículos 16 e 17. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, já do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Yah, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Muitos já descobriram que Jesus não é o Machia e tomaram conhecimento de que o nome do Salvador é Yeshua, mas saber o nome e continuar em pecado, seguindo as mentiras do sistema religioso, não adianta nada. O verdadeiro seguidor do Messias obedece à lei, Torá. Se não obedece, então ainda não o conhece. Yohanan Aleph, 1 Yohanan 2, 3 e 4. Ora, sabemos que temos o conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Uma vez que somos seguidores do Messias, temos de obedecer à lei, porque ele mesmo disse, Matitiahu 5, 17 e 20, não penseis que vim revogar a lei ou profetas, não vim para revogar, mas cumprir. Para uma compreensão exata desse texto, deve-se observar as palavras-chave, neste caso, revogar e cumprir. A palavra grega usada nesta passagem, que foi traduzida por revogar, é o verbo grego katalizai, ou kataluzai, que pode ser traduzido como anular, abolir, destruir, desfazer, revogar, acabar, etc. A edição bíblica de Almeida, Revista e Corrigida, traduz primeiramente a palavra como destruir, que é a mais clara. Com base neste princípio, deve-se entender que 1. Yeshua disse claramente que ele não veio para destruir, abolir, anular, derrubar ou acabar com a lei, Torá. O Messias disse que veio fazer outra coisa, cumprir a Torá. Em grego, a palavra usada no lugar de cumprir é plerosai, que significa completar, acrescentar, aperfeiçoar, plenificar, etc. Yeshua em nenhum momento foi contra a lei, Torá. Muito pelo contrário, ele veio apresentar o sentido pleno da Torá, veio completar seu significado, ele veio planificar seu objetivo. O Messias veio ensinar o povo a obedecer à lei de maneira correta, porque tudo já estava tão contaminado pelas ordenanças de tradição dos fariseus, que hoje é a tradição judaica, que o povo já não sabia mais obedecer à Torá do Criador. O Messias combatia a tradição farisaica, e ele não era contra a Torá, e sim contra a tradição dos fariseus, que é esta mesma tradição judaica que existe até hoje, a lei oral, que tempos depois acabou sendo transcrita. Estas ordenanças da tradição oral dos fariseus já existiam no século I antes da Era Comum e depois foram transcritas como escritos como Midrash, Talmud, Mishnah, Guemará, Baraíta. Estas ordenanças não foram criadas por Yah, e sim pelos escribas e fariseus. Eles inventaram uma lenda que diz que Yah revelou uma série de conhecimentos complementares, que eles chamavam de lei oral, que deveriam ser passadas de pai para filho. A figura utilizada para essa descrição é que Yah teria escrito a Torá em fogo negro sobre o papel branco. Enquanto as letras preciosas eram fogo negro formando a Torá, o papel usado para esse escrito era o fogo branco, formando a tradição oral. Os fariseus aplicavam a lei oral, criada por eles mesmos, a todas as situações possíveis e imaginárias, criando centenas de regras minúsculas e ridículas, muito difíceis de cumprir. No tempo do ministério do Messias, a lei oral acompanhava sempre, obrigatoriamente, a lei de Yah, a Torá, e era tida como de valor igual ou superior às escrituras sagradas. Yeshua não aceitava este absurdo. Certa vez, os discípulos sentaram-se para comer sem lavar as mãos, não seguindo a tradição religiosa daquele tempo. Este lavar das mãos não era simplesmente uma questão de higiene, e sim um ritual de purificação. Este ritual fazia parte das ordenanças da tradição farisaica, a lei oral, mas nunca fez parte da instrução de Yah, a Torá. Então, os escribas e os fariseus perguntaram a Yeshua por que é que os discípulos não viviam segundo as tradições dos anciãos. Marcos 7,5.
Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Messias reprovara as ordenanças da lei oral dos fariseus, por isso ele respondeu o seguinte, Marcos 7, 6 e 8. Bem profetizou Yeshayahu, Isaías 29, 13, acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Yah, guardais a tradição dos homens. Yah não tinha ordenado essa tradição na Torá, mas, mesmo hoje em dia, quando os judeus ortodoxos lavam as mãos, pronunciam a seguinte bênção: Bendito és tu, Hashem, Rei do Universo, que nos mandaste lavar as mãos. Por que é assim? Explicam que a lei oral ordena que se obedeça aos rabis e, ao obedecer os rabis, estão obedecendo indiretamente a Yah. Portanto, a bênção que pensam que Yah lhes ordenou para quando lavassem as mãos é, de fato, uma declaração de sua obediência à autoridade que creem que Yah deu aos rabis para decretarem novos mandamentos. Do mesmo modo, os israelitas estavam tão contaminados pelas ordenanças dos fariseus que já não sabiam como obedecer corretamente a Torá. Por isso foi necessário que o Messias viesse, não para revogar, destruir, abolir ou acabar com a lei, Torá, mas sim para ensinar os israelitas a obedecê-la de maneira correta. A tradição dos fariseus eram como as tradições dos rabinos judeus de hoje. Assim como os judeus dizem seguir fielmente a Torá, mas eles colocam em primeiro lugar as tradições e doutrinas que vão contra a Torá, como as descritas no Talmud, Mishnah, Sidur, Zohar, Kabbalah e etc. Os fariseus faziam o mesmo naquela época. Eles seguiam tradições de homens. Essas tradições vão contra a Torá de Yah. Os judeus dizem que obedecem a Torá, mas a Torá diz para não retirar nem acrescentar nada à palavra de Yah. Devarim, Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yah, vosso Altíssimo, que eu vos mando. Mas as doutrinas dos fariseus daquela época e dos rabinos de hoje são acréscimos. Por isso é que o Messias disse aos fariseus que eles invalidaram a palavra de Yah pela tradição deles. Marcos 7, 9 a 13. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Yah para que guardes a vossa própria tradição. Pois Moshe disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para Yah, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra do Altíssimo pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmites, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Era contra essas leis que o Messias lutava, e não contra a Torá de Yah, o seu próprio pai. Os escribas e os fariseus diziam que Yah rejeitava todos aqueles que não conseguiam guardar a lei, tal como eles as entendiam. Pensavam que, uma vez que as pessoas comuns não podiam estudar a lei, tanto na forma escrita como na forma oral, eram ignorantes daquilo que Yah queria delas e, por isso, nunca conseguiam agradar a Yah. Consideravam-se a si próprios como os únicos que eram dignos, por isso, desprezavam as pessoas comuns, referindo-se a elas como os pecadores. Os fariseus, que passavam a vida a debater pontos minúsculos da lei, diziam que o povo de Yah devia ter orgulho em carregar o jugo da lei. Mas esta lei, como já afirmamos, não era a lei que Yah tinha dado originalmente através de Moisés, mas era a lei oral, sendo esta muito mais exigente. Yeshua criticou-os com severidade, dizendo, Lucas 11:46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocai essas cargas. Com os acréscimos das ordenanças da tradição oral ensinada pelos fariseus, ficou muito difícil obedecer a Torá. Foi por isso que Yeshua disse, Matitiahu, Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fariseus exigiam que o povo suportasse essa carga de sua lei, mas nem eles mesmos faziam isso. Yeshua disse o seguinte a respeito deles, dizem e não praticam. Mateus 23:3. Yeshua criticou-os.
Matitiarro 23:13. Mas há de vós, Soferim e Faruxim, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Á, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Esdras, que era sacerdote e escriba, não era assim. Ele mesmo vivera em estreita comunhão com Iá e exortava o povo a voltar a Iá. Neemias 8, versículos 1 a 18. Os escribas e os fariseus estavam na letra e não na rua, no espírito. De fato, a letra mata. Sabe por quê? Tinham deixado de permitir que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, lhes falasse pelas Escrituras e tinham imposto as suas próprias tradições como um filtro pela qual as liam. Eles próprios não recebiam a bênção de Iá e, além disso, impediam que outros a recebessem. Matitiarro 5, versículo 17 a 20. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iod ou um acento jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça, obediência à lei, não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarei no reino dos céus. Yeshua está dizendo que se alguém desobedecer a Torá e ensinar os outros a fazerem o mesmo, esse será indigno do reino dos céus. Mas quem obedecer a Torá e ensinar será grande no reino dos céus. Porque se a nossa obediência à Torá não for muito maior que a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Na verdade, o Messias não acabou com a lei. Ele a reforçou e ensinou como obedecê-la corretamente, sem os acréscimos da doutrina e tradição dos homens. Veja, Matitiarro 5:21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matará, lei de Moisés, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do Sanhedrim, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do Sheol. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Como você pode ver, Yeshua manteve a instrução Torá de Iá, conhecida como lei de Moisés, e ensinou ao povo a maneira correta de obedecê-la. Yeshua pregava ao povo de sua época os princípios da Torá através de suas elucidativas parábolas. Ele seguia os mesmos princípios dos profetas quando escreviam ou falavam ao povo. Tudo precisava estar respaldado pela Torá. O Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo, Pedro e Yohanan, foram escritas dentro dos princípios da Torá. Dos 406 versos do Apocalipse, 278 são repetições do texto da Torá. O Messias ensinou que, para alcançar a vida eterna, é necessário obedecer aos mandamentos. Matitiarro 19:17. Respondeu-lhe Yeshua, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Somos justificados pelo perdão, mas isso não nos dá o direito ao pecado. Uma vez que somos perdoados dos nossos pecados, nós então provamos nossa emuná, mantendo a lei. E Tiago 2:18. Sim, um homem pode dizer, tu tens emuná e eu tenho obras. Mostra-me tua emuná sem as obras, e eu te mostrarei a minha emuná pelas minhas obras. Você viu isso? Tiago diz que vai mostrar sua fé por obras. Atos 13:39. Diz que não podemos ser justificados pelas obras da lei, mas a emuná sem fé é morta. Tiago 2:14. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem emuná e não tiver as obras? Porventura a emuná pode salvá-lo? Assim também a emuná, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tu crês que a um só Altíssimo fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a emuná sem obras é morta? Porventura o nosso pai Avraham não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre
o altar do seu filho Isaque? Bem vês que a Emuná cooperou com as suas obras, e que pelas obras a Emuná foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as Escrituras, que diz, e creu Avraham no Altíssimo, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo do Altíssimo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela Emuná. Em Romanos 4, 2 e 3, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, mas como ele exerceu essa fé? Praticando obras? Foi praticando a obra que ele mostrou sua fé. Tiago 2,25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem urua está morto, assim também a Emuná sem obras é morta. Paulo também ensina que somos justificados pela Torá. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da Torá não são justos diante de Yah, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Muitos recorrem às epístolas de Paulo para mostrar que não precisamos mais guardar a lei, mas de acordo com as próprias palavras de Paulo, se ele ensinou contra a lei, isso faria dele um falso profeta. Gálatas 1,8. Mas ainda que nós, ou mesmo um malá vindo do céu, vos pregue Bessorá, que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Anátema. Veja o que Paulo realmente diz a respeito da Torá. Romanos 7,12. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como você pode ver, Paulo era a favor da lei. Não só era a favor, como também obedecia. Veja Atos dos Emissários 21,14. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirva ao Altíssimo de nossos pais, quem crendo tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas. De acordo com Pedro, quem usa as epístolas de Paulo para ensinar contra a lei é ignorante e instável. 2 Pedro 3, 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Mestre, como igualmente o nosso amado irmão Shaul vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Existe uma crença popular que diz: quem guarda a lei está sob a maldição da lei. Gálatas 3:13. O Mashiach nos resgatou da maldição da lei. A pergunta que não quer calar: qual é a maldição da lei? O pecado, maligno como é, serviu-se da lei para nos condenar. Através das leis justas, o pecado revela-se extremamente perverso. Yohanan diz que significa desobedecer à lei. Yohanan Aleph 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eiá diz que aquele que pecar morrerá. Ezequiel 18:4. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Quem pecar morrerá, e pecar é desobedecer à lei. Então quem desobedecer à lei morrerá. A maldição da lei é a morte. É lógico que a lei em si não é maldição. Quem cria rivalidade entre a lei e o Messias são os falsos profetas. Eles pregam a doutrina da ilegalidade para que as pessoas pequem e se desviem do caminho da verdade e da justiça do Altíssimo. Lembre-se que a Brit Hadashah diz que pecado é a transgressão da lei. 1 Pedro 4,18. E se é com dificuldade que o justo, quem obedece à lei, é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador que desobedece à lei. Os líderes religiosos ensinam as pessoas a desprezarem a lei para que elas caiam em pecado e percam a salvação. Não caia nesta armadilha. Matitiarro 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Yohanan 8, 31 a 34. E disse Yeshua aos hebreus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Avraham e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, serei livres? Yeshua respondeu-lhes: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, desobediência da lei, é escravo do pecado. Temos de nos esforçar para viver uma vida livre do pecado através do poder do Altíssimo. Tiago 1, versículos 22 a 25.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Você acha que o Altíssimo é tão cruel a ponto de dar uma lei maldita ao povo que lhe diz amar tanto? Você acha que o Criador é tão falho e incompetente que nos deu uma lei ineficaz? Quem criou a lei não foi Moisés, e sim o próprio Altíssimo. Pense comigo. Se a lei não prestava, por que Yeshua e os apóstolos obedeciam à lei e ensinavam o povo a obedecer também? Yah é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo no Tanar e na Brit Hadashah. Brit Hadashah significa aliança renovada. A aliança foi renovada e não destruída. O povo não soube lidar com a lei, ou melhor dizendo, não souberam lidar com a Torá e desobedeceram, invalidando a aliança que Yah firmou com eles. Mas Yeshua ensinou ao povo a maneira correta de obedecer a Torá. Antigamente, as leis de Yah eram escritas em tábuas, em couro de animal, em papiros, em papel, mas Yah disse que iria imprimir as suas leis em nossas mentes e escrever suas leis em nossos corações. Jeremias 31, 31 a 33. Eis aí vem dias, diz Yah, em que firmarei nova aliança com a casa de Yehudá e com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, dizia, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, dizia, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Altíssimo e eles serão o meu povo. Devemos guardar as leis de Yah na mente e no coração. Sempre enganando, os líderes religiosos costumam usar o seguinte verso, mas não o apresentam na íntegra. Preste bem atenção no que diz o final do verso. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. E a esquecerá daqueles que esquecem, desprezam, rejeitam a sua lei. A lei de Yah não é um jugo, não é um fardo pesado, não é maldição, não mata e não está ultrapassada. Ela é perfeita, santa, nos liberta da escravidão do pecado, aperfeiçoa a fé, nos conduz à vida eterna, ainda está em vigor e devemos guardá-la em nossos corações.